Oi, gente! Antes de assistir o vídeo, olha, inscreva-se no canal e também dê o seu like. Isso é muito importante para a gente, tá bom? Olha, curta bastante o nosso vídeo e que Deus abençoe você. Gênesis 27, versículos 30 a 40. Diz assim a Sagrada Escritura em Gênesis 27, versículos 30 a 40. Mal acabara Isaque de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaque seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada. E fez também ele uma comida saborosa. A trouxe a seu pai e lhe disse: Levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoes. Perguntou-lhe Isaque seu pai: Quem és tu? Sou Esaú, teu filho, o teu primogênito, respondeu. Então estremeceu Isaque de violenta comoção. E disse: Quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que viesses, e o abençoei, e ele será abençoado. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse: Abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai: Veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Disse Esaú: Não é com razão que se chama ele Jacó? Pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura, e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: Não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaque a Esaú: Eis que o constituí em teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos. De trigo e de mosto o apercebi. Que me será dado fazer-te agora, meu filho? Disse Esaú a seu pai: Acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Então lhe respondeu Isaque seu pai: Longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da espada, e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. Irmãos, eu tenho dito reiteradas vezes que o capítulo 27 é integrado por 5 quadros narrativos. Eu tenho repetido isso várias vezes e tenho dito que nós estamos estudando o 4º quadro narrativo. O 4º quadro narrativo vai dos versículos 30 a 40, é o trecho que nós lemos, é um quadro longo. Os versículos 30 a 40 abrangem esse quadro. E eu tenho dito aos irmãos também que cada um dos 5 quadros narrativos é marcado por um diálogo, uma conversa entre 2 pessoas. E um diálogo extremamente importante no desenrolar, no desenvolver da história. Este é o 4º quadro narrativo, acabamos de ler agora, e nós já começamos a estudar esse quadro, já estudamos a primeira parte desse quadro, a segunda parte desse quadro, e hoje vamos terminar esse quadro, se o Senhor assim nos capacitar e permitir. Na semana que vem, nós vamos inaugurar o 5º quadro narrativo, que encerra o capítulo 27 de Gênesis. O 5º quadro narrativo é: Rebeca cria um plano para livrar Jacó de Esaú. Esse é o título que nós demos ao 5º quadro narrativo, e nós veremos então um diálogo entre Rebeca e Jacó. É o último quadro narrativo, pondo termo ao capítulo 27. E então encerramos o capítulo 27. O 5º quadro narrativo vai dos versículos 41 a 46. É um quadro menor. Não sei quanto tempo gastaremos no 5º quadro narrativo. Mas isso não importa. O importante é que essas lições fiquem gravadas em nossa mente. A repetição, a ênfase nessas lições, tudo isso fique gravado em nossa mente. E isso, de alguma forma, Deus use tudo isso, esse conhecimento que estamos adquirindo, esse martelar constantemente sobre esses textos, que essas coisas todas de alguma forma façam com que a palavra de Deus penetre no nosso coração, fundo no nosso coração, seja plantada ali, crie fortes raízes e de alguma maneira frutifique em nossa vida em algum momento.
próximo ou distante, não sabemos. Mas que a palavra de Deus produz uma mentalidade, uma forma de pensar e uma forma de viver, estando ela profundamente arraigada no mais profundo da nossa mente, no mais profundo da nossa alma. É por isso que nós martelamos a palavra de Deus o tempo todo na mente dos irmãos. Nós não nos cansamos de fazer isso. Os pastores da igreja não se cansam de fazer isso. Quem vem domingo pela manhã tem aprendido com o pastor Nicolas a história de Acabe. Nós temos aprendido lições preciosíssimas acerca disso, estudando versículo por versículo dos textos que têm sido apresentados. Temos estudado também, quando eu sou professor, temos estudado o livro de Atos também, versículo por versículo, e os nossos objetivos, o nosso objetivo é fazer uma lavagem cerebral nos irmãos. Assustaram com o que eu falei agora? Mas é isso. Nós queremos fazer uma lavagem cerebral nos irmãos. Queremos que os irmãos pensem de acordo com a palavra de Deus. Queremos que o contexto, o ambiente, a atmosfera mental dos irmãos seja marcada pela palavra de Deus. Que os irmãos não pensem de acordo com os contornos das esferas de pensamento que o mundo oferece. Nós não queremos que os irmãos pensem de acordo com a atmosfera que o mundo, a atmosfera de pensamento que o mundo oferece. Isso não nos interessa. Essa atmosfera de pensamento do mundo, para nós, ela é imunda, ela é suja, ela é diabólica, ela é anti-Deus, ela é contra a verdade, ela destrói, ela mata, ela polui os irmãos e acaba com a santidade, com a vida e com a felicidade dos irmãos. Ela é mentirosa, ela é satânica, ela é maligna, ela é assassina. Por isso, nós queremos que os irmãos tenham uma mentalidade dominada totalmente pela Escritura. Nós queremos que os irmãos, durante a semana, pensem no que aprenderam. Reflitam sobre os versículos que foram lidos. Avaliem as diversas situações da vida à luz das verdades elencadas sobre este púlpito. À luz das verdades emanadas deste púlpito, fundamentado nas Escrituras. É isso que nós queremos. Que os irmãos tenham um pensamento assim, totalmente mergulhado na palavra de Deus, e julguem cada situação da vida, cada frase que ouvem, cada momento que enfrentam, que se coloca diante dos irmãos, tudo os irmãos avaliem, tenham elementos para avaliar à luz da palavra de Deus. É isso que nós queremos. Nós queremos crentes que tenham uma mente encharcada, saturada, transbordante das Escrituras. Porque nós sabemos que isso vai mudar a vida dos irmãos. Os irmãos serão pessoas diferentes, maridos diferentes, esposas diferentes, jovens diferentes, profissionais diferentes, vizinhos diferentes, filhos diferentes, pais diferentes, crentes diferentes. Nós cremos nisso. Cremos que a palavra de Deus é um instrumento do Espírito Santo para transformar. Muito bem. Nós temos olhado então este quadro narrativo, e eu tenho dito, estudando o quarto quadro narrativo com os irmãos, eu tenho dito que esse quadro ele tem 3 duplas de componentes. Nós estudamos a primeira dupla de componentes nos versículos 30 a 33. Já estudamos isso faz tempo. E a primeira dupla de componentes que nós estudamos nesse quadro narrativo, nós demos o nome de descoberta e desespero. Foi o momento em que Isaac e Esaú descobriram que foram enganados e foram tomados de desespero. E nós estudamos então isso, vimos cada versículo, versículo 30, 31, 32, 33, estudamos minuciosamente esses textos todos e fizemos aplicações ligadas a esse texto. Depois, nós olhamos para uma segunda dupla de componentes desse quadro narrativo. E a segunda dupla, que nós vimos na semana passada, teve o nome de angústia e realidade. Nós vimos a angústia de Esaú e vimos que ele teve que enfrentar a realidade apresentada ali, a realidade cruel, a realidade crua,
apresentada ali por seu pai, olha, isso aconteceu, não há como desfazer isso. E nós estudamos então os versículos 34, 35, 36 e 37. Estudamos esses versículos, na semana passada os irmãos acompanharam, falamos sobre essas coisas, e os irmãos então puderam aprender, fizemos também algumas explicações relacionadas aí ao Evangelho. Eu mencionei, eu apresentei alguns detalhes sobre a parábola do rico e Lázaro. Fiz essa digressão com os irmãos me acompanharam enquanto eu expliquei a parábola e apresentei aí verdades acerca do Evangelho enquanto expunha essa digressão. E agora então nós veremos a segunda dupla de elementos que compõem o quarto quadro narrativo. E a terceira dupla, eu falei segunda? A terceira dupla de elementos que compõem o quarto quadro narrativo. E a terceira dupla que compõe o quarto quadro narrativo se chama, o nome da dupla é pranto e consolo. É isso que nós vemos nos versículos 38 a 40. Nos versículos 38 a 40, lendo esses versículos, os irmãos verão isso. Esses dois elementos. Os irmãos verão pranto, choro, é o ápice do pranto, é o ponto alto do choro, e os irmãos verão consolo. Mas se o pranto é elevado, o consolo que os irmãos verão é muito pequeno. É impressionante ver o oposto em termos de intensidade. O pranto é intenso demais. É o ponto alto do pranto. O consolo é muito raso, muito pequeno. E nós veremos isso então olhando esses versículos. Os irmãos vão me acompanhar enquanto eu explicar isso para vocês. E os irmãos devem estar atentos às explicações, porque eu quero apresentar aqui o sentido de cada um dos versículos. Há alguns elementos aqui que são muito fáceis, muito simples. Essa história não é difícil, é uma história fácil. Os versículos não são difíceis, mas eu preciso fazer algumas explicações, especialmente no que diz respeito à bênção, entre aspas, que Isaac enunciou sobre seu filho Esaú. Eu preciso fazer explicações mais detalhadas acerca dessa bênção. Muito bem. Observem então aí o versículo 38. Vamos então observar isso. Diz assim o versículo 38. Disse Esaú a seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Aqui nós vemos o desabamento desse homem. Aqui nós chegamos no ponto do desabamento emocional. Ele desaba. Aqui ele cai. Vejam, estamos falando de um caçador, um homem rude, um homem do campo. Nós estamos falando de Esaú. Não é um homem delicado. É um homem rude, é um caçador, é um homem do campo, é um homem das florestas. É um homem da caça, do arco, da flecha. Passa noites ali, atrás da caça. É esse tipo de homem que estamos vendo aqui. E vemos aqui o seu desabamento emocional. Ele pede uma migalha. Fala, meu pai, é todo o futuro das minhas gerações que está sendo tratado aqui. É o futuro dos meus descendentes. É a história das nações que eu vou gerar. É sobre isso que estamos falando aqui. Não há uma migalha sequer. Nada. Não há nada para mim. O Senhor enunciou uma bênção sobre meu irmão. Ainda que, claro, o Senhor foi enganado, estando cego, e ele usou todos aqueles artifícios. Mas o Senhor não deixou absolutamente nada para mim. E o versículo 39, então, mostra, em meio a todo esse ambiente de pranto, de desespero,
nós já vimos que Isaac também está profundamente abalado. Nós aprendemos que Isaac teve, quando percebeu que foi enganado, ele teve uma reação física muito forte, ele estremeceu de profunda comoção. Nós vimos isso já no texto. Ele está sofrendo também, vendo seu filho clamar, e agora aqui desabar emocionalmente. E ele então diz no versículo 39, então lhe respondeu Isaque seu pai, longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Notem bem, se os irmãos olharem o versículo 28, os irmãos verão que estas palavras são praticamente o oposto da bênção dada, por engano, a Jacó. Vejam o versículo 28, os irmãos vão se lembrar agora. Diz assim, Isaque pronunciando a bênção sobre Jacó, pensando que Jacó era Esaú. Ele diz, Deus te dê do orvalho do céu. O orvalho já era de Jacó agora. Não tinha mais orvalho para Esaú. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra. Ou seja, você vai ser um agricultor de grande sucesso. A terra vai produzir muito para você. Você vai ter fartura de trigo e de mosto. Você vai plantar grãos e a terra vai produzir muitos grãos. Você vai plantar vinhas e a terra vai produzir muitas uvas. Você receberá essas bênçãos ligadas aí à vida de um agricultor. Evidentemente, é claro, tudo isso beneficiará o seu gado. Evidentemente, tudo isso beneficiará a sua prosperidade, promoverá a sua prosperidade. Você vai enriquecer muito. E o orvalho do céu continuará a cair sobre as suas terras. Quando olhamos para o que sobrou para Esaú, nós vemos, longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação. Você vai morar onde não tem trigo e nem vinhas. Você vai morar onde a terra não produz nada. Você vai morar em lugares desertos e secos. A grama não vai brotar nesses lugares. Não haverá árvores. Não haverá plantações. Não haverá nada. Você vai morar longe dos lugares férteis da terra e sem orvalho que cai do céu. Na sua terra não vai chover. A sua terra será seca. É isso que eu tenho para você. Foi isso o que sobrou para você. Se os irmãos olharem o capítulo 25 e observarem com atenção o versículo 27, os irmãos devem imaginar o quanto isso doeu no coração de Esaú. Vejam do que Esaú gostava. Capítulo 25, versículo 27, diz assim, cresceram os meninos, Esaú e Jacó. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Ele gostava da floresta. Ele gostava dos lugares verdes. Ele gostava de caçar no meio das vegetações altas. Ele gostava disso. Desde pequeno. Ele era um caçador e gostava desse ambiente. E agora ele ouve isso. Você vai viver em lugares onde não há florestas. Você vai viver em lugares onde você não poderá sair ao campo para caçar. Você vai viver assim. Se os irmãos olharem, os irmãos virarem as páginas da Bíblia, é impressionante ver como a palavra de Deus se cumpre.
Os irmãos chegarão em Gênesis 36, no versículo 8. Vejam o que diz. Gênesis 36, 8. Prestem atenção nisso, porque isso é o cumprimento da bênção, entre aspas, que Isaac pronunciou sobre Esaú. Prestem atenção no que diz o versículo. Diz assim, 36, 8. Então Esaú, que é Edom, habitou no Monte Seir. Eu tenho uma foto do Monte Seir. Eu vou pedir para que coloquem a foto. Aí está o lugar onde Esaú foi viver. Isso é Edom. Essa é a terra de Edom. Estão vendo algum verdinho? Alguma graminha? Estão vendo? Alguma plantinha? Alguma hortinha? Um pezinho de alface? Sim? Não. Nada. É isso. Isso fica na parte sul da Jordânia, onde era Edom, ao sul do Mar Morto. Esse é o Monte Seir, onde ele habitou. Ele habitou nessa região, uma região toda assim. Toda a região é assim, não é só esse pedacinho. Toda a região de Edom é assim, desse jeito, seca. Não há florestas, não há matas, nada. É isso, até hoje. Então o que nós temos aqui é algo que envolve um sofrimento muito grande, um pranto muito grande. Quando Jacó disse o que disse, ele não estava usando uma linguagem figurada. Ele não estava enunciando uma profecia simbólica, não. Ele estava sendo extremamente literal. Você vai morar num lugar seco. E aí está o lugar. E ele habitou aí. O texto que nós lemos, de Gênesis 36, 8, mostra. Ele habitou aí com os seus descendentes. Foi a terra de Edom. Muito bem. Vamos voltar para o capítulo 27. Veja a sequência. Não é só isso. As palavras de Isaac continuam. São palavras difíceis, são palavras duras. Os irmãos vão dizer, mas onde está o consolo? Vai aparecer daqui a pouquinho. Vejam a sequência. O texto diz assim: viverás da tua espada. Como ele viveria? Como seus descendentes viveriam? O que é viver da espada? Viver da espada é uma expressão que significa que eles seriam guerreiros. Os descendentes de Esaú, os edomitas, seriam guerreiros. Um povo violento, um povo de guerra, e esse povo viveria assim. E realmente, quando nós lemos a história bíblica, quando nós acompanhamos o desenvolvimento desses povos que estão aqui sendo mencionados em suas origens, nós aprendemos que isso que Isaac disse, como que enunciando aí uma profecia, isso realmente também se cumpriu de modo literal. Vejam, observem o que o texto bíblico diz no livro de Números. Quando já esses povos, esses descendentes de Esaú, já tinham formado uma nação. Vejam o que diz Números capítulo 20. Vejam o perfil desse povo. É um povo guerreiro, é um povo cruel, é um povo que habita num lugar seco e é um povo guerreiro, um povo cruel. Os irmãos se lembram da história. Os irmãos que estão acostumados com a leitura bíblica e têm lido a Bíblia todos os dias e fazem a sua leitura anual da Bíblia, ali seguindo as histórias bíblicas e os livros bíblicos conforme estão dispostos aqui nas Escrituras, os irmãos têm familiaridade com essas coisas. E os irmãos sabem o que acontece em Números, no capítulo 20, versículo 14. Vejam o que diz o texto. O texto fala assim, Números 20, 14. Os irmãos sabem, Moisés saiu do Egito, ele estava conduzindo o povo para a terra prometida e ele tem que passar pela região sul ali do Mar Morto,
que era o território de Edom, onde estava ali o monte Seir que os irmãos viram. Ele tinha que passar por ali, para chegar na terra pelo outro lado do Jordão, e então atravessar o Jordão e tomar posse da terra prometida. Ele tinha que passar por Edom. Os edomitas eram seus parentes. Os edomitas eram descendentes de Esaú, irmão de Jacó, ancestral, patriarca de Israel. E eles então pediram, Moisés pediu para os líderes de Edom: olha, eu quero passar pelas suas terras. Eu preciso passar para chegar na minha herança, na herança que Deus prometeu aos nossos pais, na herança que Ele preparou para nós e nos libertou agora do Egito, para que cheguemos a essa herança. E eu quero pedir passagem para vocês. Vejam o que acontece na história. Números 20, diz assim, versículo 14: enviou Moisés de Cádiz mensageiros ao rei de Edom, a dizer-lhe: assim diz teu irmão Israel. Vejam, teu irmão Israel, são parentes. Bem sabes todo o trabalho que nos tem sobrevindo, como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muito tempo, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e aos nossos pais. E clamamos ao Senhor, e Ele ouviu a nossa voz e mandou o anjo, e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade nos confins do teu país. Deixa-nos passar pela tua terra. Não faremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real. A estrada real era uma estrada que saía de Damasco e ia até o Golfo de Acaba. Era uma estrada comercial. Nós vemos aqui que no meio daquela sequidão toda, pela evidência bíblica aqui, eles tentaram desenvolver algum método de irrigação. Porque o texto mostra que havia ali algumas vinhas, algumas coisas assim. No meio ali daquela sequidão toda, eles tiveram que desenvolver algum método para fazer com que a terra produzisse alguma coisa naquela sequidão toda. E Moisés diz: olha, nós não vamos tocar nessas coisas. Nós sabemos o quão seco é o país. Sabemos o quanto isso é caro para vocês. Nós não vamos tocar em nada, só queremos passar. O texto prossegue. Iremos pela estrada real, não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelo teu país. Porém Edom lhe disse: não passarás por mim, para que não saia eu de espada ao teu encontro. Isso aqui mostra o cumprimento da profecia de Jacó. Você vai viver da espada. Os seus descendentes serão um povo violento. Vocês vão viver assim, no meio do deserto e da espada. O texto prossegue. Então os filhos de Israel lhe disseram: subiremos pelo caminho trilhado, é a estrada real que eu mencionei. E se eu e meu gado bebermos das tuas águas, pagarei o preço delas. Outra coisa não desejo, senão passar a pé. Porém, ele disse: não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro, com muita gente e com mão forte. Assim, recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu país, pelo que Israel se desviou dele. Viverás da espada. Edom, os seus descendentes serão guerreiros. Vocês vão viver assim. Nós vemos também evidência disso no livro de Amós. O livro de Amós, no capítulo 1. Eu vou aguardar 5 minutos para que os irmãos encontrem Amós. Ok? Não precisa, né? Os irmãos já estão acostumados já. Livro de Amós, no capítulo 1, estou brincando com vocês. É que é difícil achar Amós, tanto que eu até deixei marcado com a minha fita vermelha. Porque, para não demorar para achar. Os irmãos têm habilidades aí, vão achar facilmente. O livro de Amós, no capítulo 1. Vejam o que diz aqui, os versículos 11 e 12. Amós foi escrito no século 8º, antes de Cristo. E Amós condena a crueldade de Edom na guerra. E diz que Edom será punido severamente. Talvez pelos assírios, talvez seja uma referência à punição trazida por Deus pela mão dos assírios, ou talvez a punição de Deus trazida pela mão dos babilônios, talvez mais provavelmente. Mas o fato é que o texto descreve a crueldade dos edomitas na guerra. Vejam o que diz o versículo 11 e o versículo 12. Diz assim, Amós 1, Amós capítulo 1,
versículos 11 e 12. Dizem assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom e por 4 não sustarei o castigo, porque perseguiu o seu irmão, certamente uma referência a Israel, a espada, e baniu toda misericórdia. Os edomitas tinham coração de pedra, seco como o monte Seir. Eles eram crudelíssimos, guerreiros cruéis, não tinham misericórdia de ninguém. O texto prossegue: e a sua ira não cessou de despedaçar, e reteve a sua indignação para sempre. Por isso meterei fogo a Temã, é uma cidade edomita importante, uma das grandes cidades edomitas, e fogo que consumirá os castelos de Bosra, uma outra cidade edomita também bastante importante. Deus fala: eu vou punir vocês pela crueldade de vocês. A crueldade de Edom é proverbial, é inimaginável. Vocês não têm coração. Alguém pode dizer: mas Deus falou que seria assim. Deus disse que eles seriam assim. A culpa é de Deus. Quando você chegar no céu, você reclama, porque eu não sei responder isso. Deus estabelece os seus decretos e depois pune os homens pelos decretos cumpridos. Como administrar isso? Nenhum teólogo do mundo sabe responder isso. Não tem como. São os enigmas da Sagrada Escritura. Como conciliar o decreto com a responsabilidade humana. O fato é que as duas coisas a Bíblia afirma. Deus decreta. E isso não anula a responsabilidade dos edomitas. Vocês serão cruéis e viverão da espada. Assim será. E depois Deus pune, porque eles foram cruéis e viveram da espada. Como conciliar isso? Isso está guardado na mente infinita e enigmática de Deus, na mente inescrutável de Deus. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus não fomos nós que inventamos. Se nós tivéssemos inventado o nosso Deus, nós saberíamos explicar cada detalhezinho dele. Mas não fomos nós que o inventamos. Foi ele quem nos inventou. Então nós não conseguimos explicar cada detalhe dos seus decretos, da sua mente. Os segredos, os recônditos do seu conhecimento e da sua sabedoria. Nós não conseguimos perscrutar essas coisas. Então, diante de coisas assim, nós nos prostramos. Dizemos: Senhor, a sua sabedoria é insondável. Eu não consigo chegar ao fundo da profundidade, do abismo da sua mente. Não consigo chegar próximo disso. Eu me aproximo com temor e tremor. Eu me prostro. Eu não entendo nem a minha mente. E eu vejo essas coisas. E eu não sei explicar essas coisas. Por mais que eu passe anos e décadas estudando a sua palavra, eu percebo que o Senhor é um Deus que guarda certas coisas consigo e não as revela, para que eu sempre seja um aluno humilde, sabendo que tenho muito que aprender, sabendo que tenho a eternidade para aprender coisas profundas demais para mim. Então essas coisas acontecem na Bíblia, elas são assim, e elas têm que ficar assim, para que nós nos prostremos humildemente diante de Deus. Sejamos humildes e digamos: Senhor, quão grande é a sua mente, a sua sabedoria e o abismo do seu conhecimento, quão insondáveis são os seus pensamentos. E nós nos prostramos então humildemente e louvamos o seu nome pela infinitude da sua mente e do seu conhecimento. Essa é a reação do crente. É assim que o crente age. Os irmãos têm que estar acostumados com essas coisas. Por isso que o pastor sempre bate nessas teclas. Os irmãos têm que se acostumar com esses pensamentos. Tem que assimilar essas coisas, esses enigmas grandiosos. Tem que entender que Deus é inentendível. Essa palavra não existe, eu acho. Mas eu quis fazer um trocadilho. Os irmãos têm que entender que Deus é inentendível. E essa é uma grande lição, sabem por quê? Porque um dia Ele fará coisas com vocês que vocês não vão entender. E se vocês não aprenderem agora que Deus é inentendível, vocês vão se indignar. Alguns de vocês vão blasfemar.
Alguns de vocês vão se revoltar contra ele, porque não terão aprendido a lição fundamental, não terão entendido que Deus é, muitas vezes, inentendível. Essa é uma grande lição. E os irmãos têm que aprender isso. Nós prosseguimos então. E vemos essas coisas. Vemos que isso se cumpriu. Aprendemos no livro de Números que essa bênção, e eu chamo de bênção entre aspas, se cumpre aqui. Edom sendo um povo que habita em lugares secos e um povo violento. Mas o texto prossegue. A coisa piora. Vejam o que diz o texto em Gênesis 27. Veja. Viverás da tua espada. E vejam como termina essa parte. E servirás a teu irmão. Eu tenho 3 irmãos. Eu odiaria isso. Não sei vocês. Mas eu odiaria isso. Servirás a teu irmão. Existe uma disputa entre os irmãos, não existe? Pelo menos em alguma fase da vida isso acontece. Aqui o texto diz: você tem um irmão mais novo, malandro. Você tem um irmão que se chama Jacó, suplantador. Ele é enganador, ele é um golpista. Você vai ser servo dele. Você dorme bem à noite com isso? Você vai ser servo do suplantador, do enganador, da ovelha amada família. Você vai ser servo dele. Sabe esse que você disse que te enganou? Enganou mesmo, enganou agora. Ele foi capaz de enganar o pai cego. Você consegue imaginar um homem assim? Que engana o pai cego. Mas não engana em qualquer assunto. Engana no assunto mais importante da vida. No momento mais solene da vida desse homem. No momento em que ele vai dar a bênção ao seu primogênito, ele é capaz de enganar. Que caráter tem esse homem? Que tipo de gente é esse Jacó? Ele merece o nome que tem. Suplantador, enganador, ele merece. Pois bem, você vai servi-lo. Os seus descendentes vão servir o seu irmão. É assim que será. A Bíblia mostra que isso aconteceu. Claro. Isso não aconteceu de pronto. Nós sabemos da história, sabemos que Jacó teve que fugir. Claro. Esaú não gostou nem um pouquinho da bênção. Se os irmãos olharem o versículo 41, os irmãos verão qual foi a reação dele. Não foi uma reação linda, bonita. Ele não compreendeu nada. Ele não aceitou nada. Veja o que ele diz no versículo 41. Passou Esaú a odiar a Jacó. O que você faria? Acho que você odiaria também. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E disse consigo: vem próximos os dias de luto por meu pai. Então matarei a Jacó, meu irmão. Vejam o grau de ódio que ele desenvolveu depois disso tudo. Ele disse: eu vou matar esse homem. Eu vou matar o meu irmão. O que ele fez não tem cabimento. Isso que eu recebi agora, essa bênção que eu recebi agora, por causa do que ele fez, por causa da safadeza desse homem, por causa da mentira desse homem, por causa das artimanhas desse homem, o que ele fez, só tem um jeito de lidar com isso. Ele vai morrer. Eu vou matá-lo. Eu vou matar meu irmão. Ele falou sério. Ele falou tão sério que Rebeca se assustou. E disse: eu tenho que fazer alguma coisa para salvar meu filho mais novo. E ela fez. Porque ela viu que a ameaça era real. Ela viu que Esaú realmente iria matar Jacó. Não estava brincando. E pelo conteúdo da bênção que ele recebeu, ele julgava que tinha direito e que tinha razões suficientes para realizar algo assim.
Ele iria matá-lo. Mas vejam, nós aprendemos na sequência da história, na história do Antigo Testamento, nós aprendemos que Edom serviu Israel. Vejam 1 Samuel 14, 47. 1 Samuel 14, 47. É a história bíblica tendo o seu andamento. Lá atrás isso aconteceu. Lá na frente, nos dias de Saul, nos dias de Davi, essas coisas vão se cumprindo. Na época de Saul, primeiro rei de Israel, vejam o que acontece. Saul reinou do ano 1040 ao ano 1010, mais ou menos, datas aproximadas. O ano 1040, o ano 1010, mais ou menos. E vejam o que diz 1 Samuel 14, 47. Isso se cumpriu muito tempo depois da história de Gênesis. 1 Samuel 14, 47. Veja aí o que diz o texto. Diz assim, 14, 47. Diz assim: tendo Saul assumido o reinado de Israel, pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, os filhos de Amon e Edom, contra os reis de Zobá e os filisteus. Para onde quer que se voltava, era vitorioso. Ele então venceu os edomitas e os dominou. Nós seguimos na história e nós chegamos no segundo livro de Samuel. E nós chegamos no capítulo 8, no reinado de Davi. Davi reinou mais ou menos, a data aproximada, o ano 1010 ao ano 972 a.C. Datas aproximadas do reinado de Davi. E vejam o que acontece em 2 Samuel 8,14. Diz assim, Davi, aqui falando sobre Davi, Davi pôs guarnições em Edom. Vejam, ele colocou guarnições na terra ali ao sul do Mar Morto, que eu apontei para vocês. E o texto prossegue, em todo o Edom pôs guarnições, ele dominou tudo, toda a terra de Edom. E todos os edomitas ficaram por servos de Davi, ou seja, servos de Israel, do rei de Israel. Nós vemos aqui esse cumprimento, o cumprimento do que Isaac disse. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Então nós vemos essas coisas acontecendo. A história bíblica não vai acontecendo por acaso. Existem liames, existem conexões. Essas coisas não estão acontecendo porque a história caminha assim mesmo, aos trancos e barrancos, e esses detalhes acabam tomando lugar no tempo e no espaço. Não. O que nós vemos aqui é o cumprimento daquilo que Isaac disse. Olha, você vai servir, você vai ser servo, os seus descendentes serão servos de Israel. E nós vemos isso se cumprindo centenas de anos depois. Nós percebemos essas coisas acontecendo. E vejam, o texto prossegue em Gênesis 27. A bênção de Jacó, ou a bênção de Isaac, dada a Esaú, prossegue. Diz assim, servirás a teu irmão. E agora vem o consolo. Eu disse que há pranto e há consolo. E agora vem o consolo. Eu disse que o pranto era intenso e o consolo fraco, pequeno. E é isso mesmo. Veja o que o texto diz. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. Aqui vem o consolo, um consolinho. Qual é o consolo? Olha, haverá um tempo em que você vai se libertar. Como um animal que não aceita a canga, o jugo sobre as suas costas. Um dia você vai levantar a cabeça e não vai aceitar mais o jugo. E você então vai se libertar. Isso vai acontecer um dia. Quando isso aconteceu? Bem, nós temos um episódio que é narrado nos dias do rei Jeorão de Judá. Isso acontece entre os anos 849 e 842 a.C.
o episódio que nós vamos ver agora. E nós percebemos que houve um momento então em que Edom se levantou e se rebelou contra o domínio de Israel. Isso se cumpriu, literalmente, na história desses povos antigos. E isso está registrado no 2º livro dos Reis. Vejam o que diz o texto. Eu quero mostrar para os irmãos a precisão da profecia bíblica. Veja o 2º livro dos Reis, no capítulo 8, versículos 20 a 22. 2º livro dos Reis, no capítulo 8, versículos 20 a 22. Vejam, diz assim: nos dias de Jeorão de Judá, nos anos 849 a 842 a.C., segundo Reis 8, 20. Diz assim: nos dias de Jeorão se revoltaram os edomitas contra o poder de Judá e constituíram o seu próprio rei. Pelo que Jeorão passou a Zair e todos os carros com ele. Ele se levantou de noite e feriu os edomitas que os cercavam e os capitães dos carros. O povo de Jeorão, porém, fugiu para suas tendas. Assim se rebelou Edom para livrar-se do poder de Judá até o dia de hoje. Ao mesmo tempo se rebelou também Líbna. Parece que aqui então nós temos o cumprimento daquela parte final da profecia. Esse era o consolo. Esse era o consolo. Isso aqui. Só isso? Só. Vai chegar um dia que você vai se libertar. Porém, é interessante notar algo. E isso não é dito por Isaac. Isso não é dito, parece que Isaac ele para a bênção só no momento em que ele fala: você vai sacudir o jugo de seu irmão de sobre os seus ombros, isso vai acontecer um dia. E ele para aí. E nós vemos aqui que parece que isso se cumpriu nos dias de Jeorão. Mas, quando nós continuamos a estudar a profecia bíblica, nós percebemos que mesmo esse consolo seria um consolo temporário. Porque a Bíblia diz algo mais sobre o futuro desses povos. A Bíblia tem algo reservado sobre o futuro desses povos todos. Esses árabes descendentes de Edom. Nós aprendemos que há nas Escrituras profecias ainda não cumpridas, que vão tomar lugar na história. E assim como todas elas que temos visto aqui e mostramos para os irmãos, se cumpriram de modo literal, e não de modo simbólico, mas se cumpriram mesmo, no tempo e no espaço, de acordo com a letra, de acordo com o sentido normal das palavras enunciadas no próprio texto. Nós temos razões para crer que essas profecias ligadas a Israel e Edom, reservadas para o futuro, vão se cumprir da mesma forma, de modo literal, da mesma maneira. E vejam que profecias são essas. Os irmãos devem voltar para o livro de Amós. Vejam o livro de Amós. E a minha fitinha vermelha está me valendo mais uma vez. Voltem para o livro de Amós. E vejam o capítulo 9, o que o texto diz. Essa profecia não se cumpriu ainda. Amós 9, versículo 11. Vejam o que diz. É algo reservado para o futuro. Parte disso já aconteceu. Vamos olhar. Os irmãos verão isso acontecendo um dia. Nós aguardamos esse dia. Nós estamos esperando esse dia. Vejam o que diz o versículo 11. Amós 9:11. Naquele dia, ele diz: levantarei o tabernáculo caído de Davi. O que significa isso? Significa que Deus iria restaurar a linhagem davídica, a linhagem dos reis davídicos. Nós aprendemos em Atos, no capítulo 15, nós não vamos olhar agora, por causa do nosso tempo. Nós aprendemos em Atos, capítulo 15,
que isso aconteceu quando Jesus ressuscitou dentre os mortos. Quando o Senhor Jesus veio aqui, nasceu de Maria como descendente de Davi, foi morto, ressuscitou, Deus levantou o tabernáculo caído de Davi. Surgiu de novo um rei davídico, Jesus, filho de Davi, o herdeiro do trono de Davi. O anjo disse a Maria: o seu filho herdará o trono de Davi, seu pai. O anjo disse isso a Maria. E nós então vemos essa profecia aqui. Olha, um dia eu levantarei o tabernáculo caído de Davi. Um dia eu vou restaurar o trono de Davi. Um dia eu vou restaurar a linhagem davídica, trazendo novamente um rei davídico à existência na história da humanidade. E isso aconteceu já, essa parte, o versículo 11, já se cumpriu. Ele já levantou o tabernáculo, a casa, a linhagem de Davi. Vejam a sequência. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Um rei davídico reinará de novo. Ele diz, nós aguardamos esse dia. O Senhor Jesus um dia voltará, não para morrer, não para uma manjedoura, voltará para um trono. O tabernáculo de Davi já foi erguido. O rei davídico já existe, já se encarnou, já tem o direito ao trono. Está no céu aguardando o dia em que ele se levantará para vir reger as nações com cetro de ferro. Estamos aguardando esse dia, o dia da sua volta. A Bíblia diz em Mateus 25 que quando ele voltar, ele se sentará no trono da sua glória neste mundo. Quando ele voltar, o texto diz expressamente, ele se sentará aqui neste mundo no trono da sua glória. E aguardamos isso. E o texto prossegue. Versículo 12. Vejam, o texto do versículo 11 diz que ele vai restaurar esse tabernáculo. Isso já aconteceu. E o versículo 12 diz, para que possuam o restante de Edom. Esse rei dominará novamente sobre Edom. E somente sobre Edom? Não. E todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Um dia haverá um rei davídico governando no trono da sua glória. E quando ele estiver aqui, ele governará mais uma vez sobre Edom e sobre todas as nações. Com um cetro de ferro as regerá. E o texto prossegue. O texto prossegue dizendo coisas que nunca aconteceram. O texto diz coisas que nós nunca vimos na história. O texto diz, eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra, falando sobre Israel, segue logo ao que ceifa. Muita prosperidade, muita riqueza. O que lavra segue logo ao que ceifa. É um processo rápido de produção agrícola. E o que pisa as uvas ao que lança semente. É um processo rápido de produção de vinho. Muita riqueza. Os montes destilarão mosto e todos os outeiros se derreterão. Muita riqueza. Muita produção agrícola. O tempo em que esse rei governará, é um tempo que nós jamais imaginamos, a história humana jamais viu isso. E o texto prossegue, ele diz, mudarei a sorte do meu povo Israel, reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão seu vinho, farão pomares e eles comerão fruto. Alguém pode dizer, isso já aconteceu várias vezes. Mas vejam o versículo 15. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Eles habitarão para sempre nessa terra, e nunca mais serão tirados de lá. Eu vou edificar o tabernáculo de Davi, e esse rei davídico governará sobre Edom e sobre todo o mundo.
E Israel habitará seguro, sob o governo desse rei mundial, para sempre. E então nós voltamos para Esaú e dizemos: que consolo é esse? Ele vai sacudir o jugo de Israel de sobre seus ombros. Esse é o consolo. E mesmo isso, algo temporário, que não vai durar nada, muito pouco. Que consolo é esse? Esse é o consolo. O pranto é alto e intenso. O consolo é pequeno, quase nulo, quase nenhum. Deixem-me fazer uma analogia. Deixem-me fazer uma comparação. Esaú teve um pranto intenso e um consolo pequeno, porque ele ficou fora da bênção da aliança dos patriarcas. Fora da bênção da aliança dos patriarcas. O choro foi intenso e o consolo pequeno. Existe uma outra aliança de bênção. Existe uma outra aliança de bênção chamada Evangelho. O Evangelho, a Bíblia diz, tem a mensagem da nova aliança. Jesus Cristo, quando estabeleceu a ceia do Senhor, disse: esta é a nova aliança, fundamentada, fundada, baseada no derramamento do meu sangue. E essa nova aliança traz uma bênção. É a bênção da vida eterna a todo aquele que crê em mim. Essa é a bênção da nova aliança. A bênção da nova aliança, entre outras coisas, oferece perdão. Oferecem a lavagem purificadora do Espírito Santo. Oferece um novo coração. Oferece a vida eterna. Essas são as bênçãos da aliança do Evangelho, da nova aliança, da aliança do sangue da cruz. Quem ficar fora dessa aliança, assim como Esaú, terá grande pranto e pequeno consolo. E alguém pode dizer: pastor, qual é o consolo? É uma boa pergunta. Qual é o pequeno consolo de quem está fora das bênçãos da nova aliança? Algumas pessoas dizem: o inferno é aqui. Sabe qual é o consolo para você que está fora da bênção da nova aliança? O seu consolo é que o seu céu é aqui. A sua herança, a sua felicidade, o ponto alto da sua alegria é aqui. Não há nada para você depois disso aqui. O seu banquete é aqui. A sua herança é aqui. A sua felicidade é aqui. O seu conforto é aqui. O seu céu, o seu paraíso é aqui. Este é o seu consolo. Aproveite. Este é o seu céu. Aproveite. Essa é a melhor fase da sua existência.
Não haverá banquete nenhum depois daqui. Não haverá herança nenhuma depois daqui. Tudo, absolutamente tudo, o que você tem a receber de bom, está aqui. Este é o seu consolo. Não há nada mais para você. Nada. É neste deserto. É nesta montanha de Seir, seca, sem o orvalho que cai do céu. Num mundo onde domina a espada. Esta é sua herança. Não há outra. Nada mais. Somente isso e nada mais. Pastor, o que eu faço? O que eu faço para entrar na bênção da nova aliança? Esta é minha herança, é isto aqui? É esse deserto seco, sem orvalho? É isso? É só isso? É só isso. Além daqui, eu não tenho palavras para descrever a miséria, o abismo, a dor, a desgraça que espera você. Eu não tenho palavras. Eu estremeço. Eu estremeço no meu coração. Eu tremo atrás desse púlpito. Eu tremo atrás desse púlpito. Ao pensar na desgraça, na dor, na solidão, no desespero sem fim que aguarda você depois desta vida. Você que está fora da bênção da nova aliança. Eu tremo atrás desse púlpito. Meu coração dói. Se aperta. Minha alma que se contorce quando eu penso nisso. Porque só esta aqui é a sua herança e nada mais. E dói só de pensar nisso, dói profundamente na alma de qualquer pessoa piedosa. O que fazer? Vou dizer, pastor, eu quero mais do que essa bênção de Esaú. Eu quero participar da bênção da aliança nova, da aliança do Calvário, da aliança do lenho manchado de carmesim. Eu quero participar das bênçãos da nova aliança. O que eu faço? Eu não quero isto como herança. Eu não quero essa montanha seca como herança. Eu não quero esse mundo de espadas como herança. Eu não quero essa ausência de orvalho como herança. Eu quero as bênçãos da nova aliança. Eu quero o coração novo. Eu quero a lavagem purificadora do Espírito Santo. Eu quero o perdão de pecados. Eu quero rios de água viva correndo do meu interior. Eu quero uma herança junto aos santos na glória. Eu quero viver sob o cetro adorável do rei davídico que há de vir. É isso que eu quero. É essa herança que eu quero. Se essa é a herança que você quer, então hoje, você deve, hoje, agora, neste instante, não deixe para amanhã, hoje, já, nesse momento, você deve dizer, Senhor Jesus Cristo, Rei davídico, Senhor Jesus Cristo, aquele que derramou o sangue da nova aliança, Senhor Jesus Cristo que morreu pelos pecados, eu suplico, eu imploro, perdoa-me, eu creio em Ti, o Senhor é o meu Deus, o meu Senhor, o meu Redentor vivo, e eu suplico, perdoa-me, lava-me, e coloca-me, ó Deus, pela fé, na nova aliança, para que eu seja um herdeiro dessas bênçãos grandiosas do Evangelho.
Eu creio no Senhor. Eu não tenho nada mais. Essa herança imunda que eu recebo aqui não me vale de nada. Essas coisas não têm valor nenhum para mim. Eu quero a tua herança sagrada, a tua herança santa, é isso que eu quero. Perdoa-me, lava-me, recebe-me, salva-me. O Senhor ouvirá e mudará a sua herança. E você conhecerá as bênçãos do Evangelho. E você será uma nova pessoa, com um novo coração. Lavado, regenerado, transformado. O Senhor lhe dará um coração de carne, removerá o coração de pedra, lhe dará um coração de carne sensível às suas palavras, e Ele escreverá a sua vontade no seu coração, santificará você, você será uma nova criatura, você será um novo homem, você nascerá de novo, você nascerá do alto. E Ele, perdoando os seus pecados, Ele lhe dará uma herança com os santos no reino da luz. Isso acontecerá com você, porque você passará a pertencer à nova aliança. Você não será como Esaú, alguém distante da aliança, alguém distante das bênçãos da aliança. Você será um homem novo, um homem transformado, desfrutando das bênçãos da aliança do Evangelho. Faça isso hoje. Não despreze a mensagem que emana das lágrimas de Esaú. Não despreze a mensagem que emana do pranto daquele homem que ficou fora da aliança. Não despreze essa mensagem. Ouça essa mensagem e receba pela fé as bênçãos do Evangelho. Irmãos, eu tinha coisas mais a dizer, porque existe no Novo Testamento um texto que fala exatamente sobre o trecho que nós tratamos hoje. Existe um pedacinho na Bíblia, no Novo Testamento, o texto de Hebreus 12, 16 e 17, que tem a mensagem para os crentes. E eu acabei de enunciar uma mensagem para os incrédulos aqui presentes. E para os incrédulos que estão me ouvindo agora por meio das mídias sociais. Mas eu tenho uma mensagem para os crentes, com base em Hebreus 12, 16 e 17. Mas o tempo não permite que eu fale, que eu enuncie essa mensagem para vocês agora. Se eu começar a falar sobre Hebreus 12, 16 e 17, eu vou prometer que vou falar 5 minutos. E não vou cumprir. Então o que eu vou fazer? Na semana que vem, antes de começar o 5º quadro narrativo, eu vou falar 3 minutinhos. Não posso prometer nada. Sobre Hebreus 12, 16 e 17. Porque Hebreus 12, 16 e 17 tem uma mensagem fundamentada em Gênesis 27, no pranto intenso de Esaú. O texto de Hebreus 12 se refere ao pranto intenso de Esaú. E constrói uma mensagem para os crentes. E eu preciso compartilhar isso com vocês. Eu não posso passar por Gênesis 27 sem fazer a referência a Hebreus 12. Então, no próximo domingo, antes da exposição do 5º quadro, eu então vou fazer essa apresentação para os irmãos, e aí seguimos no 5º quadro narrativo. Mas vamos orar agora, encerrando esse momento, suplicando ao Senhor que transforme os corações dos perdidos e trabalhe na vida de todos nós, por meio dessas verdades, dessas lições, dessas histórias, que por sua graça Ele tem nos dado a oportunidade de aprender. Oremos. Senhor Deus, quão grande é a sua palavra, quão rico é o conhecimento que emana das páginas das Escrituras. Como é lindo ver as profecias tomando lugar na história. O Senhor controlando tudo o que acontece. O Senhor dirigindo cada passo dos eventos mundiais. Isso nos dá tranquilidade. Porque olhamos para o nosso país, olhamos para o mundo ao redor, e parece que estamos numa locomotiva sem freios,
seguindo rumo a um abismo, sem ninguém na direção. Mas quando aprendemos essas coisas, quando vemos pequenas linhas registradas da bênção de Isaac, pequenas linhas registradas das palavras de Isaac, linhas esquecidas tantas vezes, e vemos essas coisas se cumprindo nas Escrituras, vemos essas coisas tomando lugar na história, nós percebemos que há alguém dirigindo essa locomotiva, que há alguém que dá rumo à história, que há alguém que controla tudo. Isso nos faz descansar. Oh Deus, como é bom saber que o tabernáculo de Davi já foi erguido. Como é bom saber que já temos um rei davídico reinando no céu. Como é bom saber que esse reino um dia irromperá na história. Que esse reino celeste do filho de Davi invadirá a história. E ele se sentará aqui no trono da sua glória. E governará Edom. E governará as nações, dominando-as com um cetro de ferro. Num reino de paz sem fim, que se estenderá de mar a mar. Como isso nos consola e nos ajuda a continuar. Obrigado a Deus por essa esperança tão doce. Apressa esse dia. Nós juntos dizemos aqui aquela frase da oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, ó Deus. Dizemos amém para essa frase. Venha o teu reino. Nós aguardamos o Filho de Davi. Nós aguardamos o seu trono estabelecido e governando de mar a mar. Nós aguardamos esse dia. Venha o teu reino. E nós suplicamos, ó Deus, agora, com o coração apertado, suplicamos por aqueles que estão aqui, por aqueles que nos ouvem em casa, por aqueles que nos ouvirão em algum momento, por meio dessas gravações e distribuições de vídeos que fazemos. Aqueles que não te conhecem, que estão fora da aliança do Evangelho. E que têm como herança somente o que vem aqui. E que estão agora no seu céu. Que estão agora no seu paraíso. Que estão agora no que há de melhor para eles. Ó Deus, que miséria. Ó Deus, que terrível miséria. Ter isto aqui como céu. Ter isto aqui como herança. Que miséria pode ser maior do que essa? Nós suplicamos por eles. São nossos parentes. São nossos amigos, nossos vizinhos, nossos colegas. Nós suplicamos, ó Deus, que o Senhor trabalhe nos seus corações. E que eles conheçam a aliança do Evangelho. E creiam em Cristo. E tenham seu coração lavado e transformado. E passem a esperar uma outra herança. Uma herança, a herança dos santos, no reino da luz. Ajuda-nos a proclamar essa verdade a eles. E tem misericórdia de cada uma dessas pessoas que agora nos vem à memória. Em nome de Jesus. Amém. Oi pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E olha, por favor, não esqueçam de dar o seu like, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, isso é muito importante para nós. E também não se esqueçam de compartilhar. O nosso objetivo é divulgar a palavra de Deus. E queremos que você seja um cooperador aí trabalhando com a gente nesse esforço de fazer a mensagem do Senhor chegar o mais distante possível ao maior número de pessoas, tá bom? Contamos com vocês. Tchau, tchau.